Rosiane Kennedy, boa tarde para você, Rosiane. Tudo bom, Fernando? Boa tarde a todos. Rosiane, a gente fala aqui hoje sobre as contas da chapa Dilma Temer. Foi solicitada uma perícia e a perícia ficou pronta? Ficou pronta, Fernando, já foi entregue à Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral, e essa perícia contábil nas contas da chapa Dilma Temer de 2014 constatou que 3 empresas não conseguiram comprovar a prestação integral de serviços no valor que foi declarado pela campanha vitoriosa. Esse problema foi detectado com as gráficas RedeSeg, VTPB e Focal. E aí, esse laudo é um laudo extenso, um laudo com 220 páginas, a gente já tem esse documento na íntegra. Nesse documento, Fernando, os peritos ressaltam que a documentação apresentada, por exemplo, pela Focal, tem inúmeras inconsistências, como notas fiscais canceladas de serviços não prestados, mas remunerados, diferença entre o volume de material produzido relatado na nota fiscal e na nota que foi emitida de remessa. Tem também situação do uso da mesma ordem de serviço para várias notas fiscais sequenciais e emitidas na mesma data. Ainda falando só sobre esse caso da Focal, pelo que os peritos relatam, a Focal também informou que fez subcontratações, mas, de acordo com o laudo, não apresentou controles adequados e nem documentos que comprovassem essa subcontratação. Aí os peritos concluem, então, o seguinte, que a Focal não comprovou que os serviços foram integralmente produzidos e entregues à campanha e que, portanto, não afasta a hipótese de desvio de finalidade dos gastos eleitorais para outros fins que não o de campanha. Aí, por exemplo, no outro caso, da VTPB, a perícia também avaliou que não está descartado o desvio de finalidade dos gastos na contratação dessa empresa, e a análise mostra que a empresa só conseguiu comprovar a receita de 21,5% do total de recursos que a chapa declara ter pago, que é um montante de quase 27 milhões de reais. No caso da RedeSeg, a empresa não apresentou todos os documentos, inclusive os técnicos observam isso logo no começo, que ela não entregou todos os documentos pedidos, isso dificultou algumas análises. Mas, de toda forma, eles verificaram que a firma não possui controle de entrada e saída dos insumos e também não possuía funcionários declarados nos anos de 2013 e 2014. A gente está falando justamente da campanha de 2014. Aí a perícia chegou a analisar uma outra gráfica, que é a editora gráfica Atitude, mas aí no caso dessa concluiu que a empresa não foi contratada pela chapa presidencial eleita em 2014. Então, Rosé, essas 3 que nós falamos, a Focal, RedeSeg, VTPB, são todas gráficas? São gráficas e eles não conseguem fazer essa comprovação. Aí tem uma observação, com base nesse laudo, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que é relatora desse caso no TSE, ela solicitou ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de depoimentos de delação dos executivos da Andrade Gutierrez e do empreiteiro Ricardo Pessoa, que é da UTC Engenharia. E a ministra também já designou algumas oitivas, a oitiva de diversas testemunhas, por exemplo, delatores da Lava Jato, Júlio Camargo, da Toy Cetal, Eduardo Hermelino Leite, da Camargo Correia. Porque o que é que se tenta verificar em relação a esse processo? É se a chapa teria recebido recurso que foi declarado como de uma prestação de serviço de alguma empresa, mas que na verdade teria sido recurso desviado do esquema de corrupção da Petrobras. Quem solicitou, só para a gente voltar aqui à questão política de toda essa história, quem solicitou isso foi o PSDB? Isso, aí vem toda uma solicitação com a apresentação de vários quesitos, que o PSDB fez denúncia de que as empresas não existiriam, ele apresentou uma série de empresas lá de que havia suspeitas. Então, por exemplo, apresentavam desde suspeitas de empresa fantasma, sem sede, não sei o que, até a realização, a falta de estrutura para a realização, de fato, dessa prestação de serviço. Então, está sendo feita essa perícia especificamente nessas gráficas foi concluída, apresentada aí para a Corregedoria, agora tem que esperar o desdobramento. Não tem previsão, Fernando, para a votação desse caso ser concluído no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento, digamos assim, o próprio ministro Gilmar Mendes já disse que esse ano dificilmente sai. Exatamente. E aí é interessante observar o seguinte, no laudo, nessas 220 páginas aí que o TSE disponibilizou hoje, é um documento público, não tem nada sigiloso aí disso não, tá? Que aí às vezes perguntam, mas como é que se teve essa eleição? Isso é um documento formal, oficial, e não é um documento sigiloso.
Nesse documento, sempre a referência é feita da perícia contábil relatando a chapa Dilma Temer, E isso é um dos embrólios políticos e jurídicos nessa confusão toda sobre a prestação de contas, porque justamente o presidente em exercício, Michel Temer, tenta dissociar, tenta desvincular a análise das contas dele da conta da chapa de Dilma Rousseff. Tá certo. Rosiane Kennedy, mais uma vez, obrigado. Bom trabalho aí em Brasília. Até mais. Agora 2h39.